Nicole Santos acordou no domingo de manhã com duas certezas martelando na cabeça, junto com a pior ressaca da vida. Primeira, ela tinha beijado o CEO da empresa na frente de 200 funcionários. Segunda, ela não lembrava de absolutamente nada depois daquele beijo. Mas o que Nicole não sabia ainda era que esse beijo, esse único momento de coragem líquida, ia custar muito mais do que o emprego dela. Ia custar 30 dias de silêncio forçado. 30 dias sem poder falar com o único homem que ela tinha desejado em 6 meses. 30 dias achando que ele tinha escolhido a empresa ao invés dela, até descobrir a verdade que mudaria tudo. Esta é a história de Nicole e Bruno. De como um beijo na festa da empresa virou um escândalo corporativo. De como o RH tentou separá-los. E de como às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Mas antes de começar, se você ama histórias de romance intenso, onde a química é impossível de ignorar, onde o amor enfrenta todos os obstáculos, inscreva-se no canal. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora, vamos à história de Nicole e Bruno. 6 meses antes daquela festa que mudaria tudo, Nicole Santos tinha cometido o erro de se apaixonar pelo homem mais impossível da empresa. Bruno Almeida, 34 anos. CEO desde que o pai se aposentara 3 anos antes, 1,88 m de presença pura, moreno de olhos castanhos tão escuros que pareciam pretos, mandíbula marcada, ombros largos que o terno sob medida não conseguia esconder. Sério, sempre sério, workaholic, confesso, respeitoso, mas distante, e completamente, absolutamente, dolorosamente inalcançável. Porque Bruno Almeida tinha uma regra inflexível: nunca se envolver com funcionárias. Todo mundo na empresa sabia. Daniela do jurídico tinha tentado e sido recusada educadamente. A estagiária do marketing tinha flertado e sido ignorada. Até Camila da diretoria tinha feito investida direta e recebido não gentil, mas firme. Bruno Almeida não cruzava essa linha. Por nada. Por ninguém. E Nicole entendia, racionalmente entendia, que isso a tornava impossível. Mas o coração dela, teimoso e estúpido, se recusava a aceitar lógica. Presente. Quinta-feira, 2 semanas antes da festa. Nicole estava na copa do 10º andar fazendo café expresso, 3 horas de sono, olhos pesados de cansaço porque tinha passado a noite terminando o relatório urgente. A porta da copa abriu e Bruno Almeida entrou. Nicole congelou completamente. Ele nunca entrava na copa. Nunca. Mas ali estava ele, a 2 metros dela, terno cinza escuro impecável, perfume amadeirado chegando até ela, fazendo algo estranho acontecer no estômago dela. Bom dia, Bruno disse, sem olhar para ela, indo direto para a máquina de café. Bom dia, Sr. Almeida. Nicole conseguiu responder, odiando o jeito que a voz dela saiu trêmula. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. Olhos castanhos escuros, encontrando os verdes dela por 3 segundos que pareceram 3 horas. Café forte? Ele perguntou, apontando para a máquina dela que tinha acabado de apitar. Nicole olhou para a própria máquina como se tivesse esquecido que estava fazendo café. Chássio, sim. Expresso duplo. Noite mal dormida. Eu também, Bruno disse. E havia algo no tom dele, cansaço talvez, que a fez olhar para ele de novo. Foi quando ela percebeu os detalhes, sombras leves embaixo dos olhos dele. Gravata perfeitamente alinhada, mas levemente puxada para baixo. Tensão nos ombros largos. O relatório de expansão? Ele perguntou. Nicole piscou, surpresa. Como o senhor sabe? Eu sei tudo o que acontece na empresa, ele disse, factual, não arrogante. E eu sei que o Marcos pediu para você terminar até hoje. Terminei às 4 da manhã. Bom trabalho. Seus números são sempre precisos, e antes que Nicole pudesse processar que Bruno Almeida sabia quem ela era, sabia do trabalho dela, tinha acabado de elogiá-la. Ele pegou o café e saiu, deixando Nicole parada ali, segurando uma xícara que ela esqueceu completamente de beber. Coração batendo tão forte que ela podia ouvir nos próprios ouvidos, porque ele sabia quem ela era.
Prestava atenção no trabalho dela. E talvez, só talvez, ela não fosse tão invisível quanto pensava. Do outro lado do 10º andar, dentro do escritório com paredes de vidro e vista da cidade inteira, Bruno Almeida estava tendo o pior dia da semana. Não por causa do trabalho. O trabalho ele controlava. Números, contratos, decisões, tudo isso era fácil. O difícil era controlar a vontade crescente, irritante, persistente de descer para a copa de novo só para ver se Nicole ainda estava lá. Ele passou a mão no cabelo pela 10ª vez em 1 hora, bagunçando o penteado perfeito. 6 meses. 6 meses desde que ela tinha subido para o 10º andar e ele tinha cometido o erro de olhar para ela de verdade. Nicole Santos, 27 anos, analista financeira, morena de olhos verdes, tímida, eficiente, invisível para a maioria das pessoas. Mas não para ele. Nunca para ele. Porque ele via quando ela chegava 15 minutos mais cedo todo dia. Via quando ela passava pela porta do escritório dele às 9 em ponto, nunca atrasada. Via quando ela mordia o lábio inferior concentrada em algum relatório. Via tudo e odiava que via. Porque tinha uma regra. A regra mais importante que tinha criado quando assumiu como CEO. Nunca se envolver com funcionárias. Nada de romance no escritório, nada de conflito de interesse, nada de complicação. Tinha recusado Daniela, linda e inteligente. Tinha ignorado a estagiária, jovem e persistente. Tinha dispensado Camila, experiente e direta. Todas por causa da regra. A regra que o protegia. A regra que o mantinha focado. A regra que estava ficando cada vez mais difícil de seguir. Porque quando Nicole tinha dito noite mal dormida, com aquela voz cansada, tudo que Bruno tinha querido fazer. Oferecer ajuda. Talvez levá-la para casa mais cedo. Garantir que ela descansasse. Coisas que ele não tinha direito de querer. Coisas que cruzavam a linha que ele tinha traçado. Bruno olhou pela janela do escritório, vendo a cidade lá embaixo, e admitiu para si mesmo a verdade que vinha evitando há 6 meses. Ele queria Nicole Santos. Queria de uma forma que ia muito além de profissional. Queria conhecer ela de verdade, não só a analista competente. Queria fazer ela sorrir, rir, relaxar. Queria... Pare, ele sussurrou para si mesmo, voltando os olhos para o computador, forçando concentração de volta. Porque querer não mudava nada. A regra existia por um motivo, e Bruno Almeida não quebrava as próprias regras. Mas o que Bruno não sabia ainda era que em 2 semanas, numa festa de empresa com barra livre e uma analista tímida bebendo coragem líquida, todas as suas regras iam para o inferno. Sábado à noite, festa anual da empresa. Hotel Grand Plaza, salão transformado em algo saído de revista, lustres de cristal, bar open, 200 funcionários celebrando. E Nicole Santos, de vestido vinho que a fazia se sentir mais corajosa do que era, estava na 3ª taça de vinho branco. Talvez 4ª. Ela tinha perdido a conta. Mais uma. Nicole pediu para o bartender sorrindo largo, sentindo a leveza maravilhosa do álcool, apagando todos os seus nervos sociais. Júlia, a melhor amiga, tentou intervir. Acho que você já teve suficiente... Tô ótima! Nicole insistiu, pegando a taça. Melhor do que nunca. E era verdade. Pela primeira vez em anos, Nicole se sentia livre, sem ansiedade, sem timidez, sem medo. Virou para voltar para a mesa e... esbarrou em alguém. Forte. O vinho quase derramou. E 2 mãos grandes a seguraram pelos braços. Nicole olhou para cima. E o mundo parou. Porque ali a 30 centímetros dela estava Bruno Almeida. Terno preto sem gravata, 2 botões da camisa abertos, cabelo levemente bagunçado, olhos castanhos escuros fixos nela. Tão perto que ela podia sentir o perfume dele, ver os cílios escuros, contar as batidas do próprio coração disparado. Desculpa, ela disse rápido. Tudo bem, você tá bem? Bruno perguntou, voz grave fazendo arrepios pela espinha dela. E Nicole, com 3 taças e meia no sistema, 0 filtros funcionando. 6 meses de desejo encontrando coragem líquida, olhou para ele e respondeu. Agora tô.
Viu a surpresa lampejando nos olhos dele. E então percebeu, tarde, sempre tarde, o que tinha dito. Ai, meu Deus, ela sussurrou, rosto fervendo. Eu não queria dizer... Você bebeu quanto? Bruno perguntou e havia algo no tom. Diversão? Interesse? 3, 4... Nicole olhou para a taça como se tivesse esquecido. O que importa é... Ela parou. Olhou para a boca dele. Erro. Porque era uma boca bonita e com o vinho tornando tudo desfocado e quente. Tudo o que ela queria era... Você é tão bonito que dói. As palavras saíram sem permissão. Silêncio completo. Bruno a encarou. E Nicole, percebendo tarde demais que tinha dito isso em voz alta, na frente de várias pessoas perto do bar, tentou fugir. Mas Bruno não soltou. Cuidado, ele disse quando ela tropeçou. E então, talvez pela bebida, talvez por 6 meses de luta interna, talvez porque ela tinha acabado de dar a ele a desculpa perfeita, Nicole sussurrou as palavras que mudariam tudo. Eu quero você há meses. Os olhos de Bruno escureceram. A mandíbula apertou. A respiração ficou pesada. E sem aviso, sem pensar, sem se importar que 200 pessoas estavam assistindo. Ele a beijou. Mão na nuca dela, puxando ela para cima. Boca na dela. Quente, exigente, devastador. E Nicole derreteu completamente. Mãos nos ombros largos dele, se pendurando porque as pernas não funcionavam. Correspondendo ao beijo com 6 meses de desejo reprimido. Foi quando aplausos explodiram ao redor. Gritos, assovios, flashes de celular, todo mundo vendo, todo mundo sabendo, e nenhum dos dois se importando. Mas o que Nicole e Bruno não sabiam naquele momento de paixão pública é que aquele beijo, visto por 200 funcionários e capturado em 12 celulares diferentes, ia chegar na mesa errada segunda-feira de manhã, na mesa do Recursos Humanos. E quando Daniela Ferreira, diretora de RH, visse aquelas fotos, quando Roberto Mendes, diretor jurídico, calculasse o risco legal, nada seria o mesmo. Porque às vezes um momento de coragem tem consequências que você nunca imaginou. E Bruno e Nicole estavam prestes a descobrir que o amor, dentro de uma empresa, tem um preço muito alto. Sábado, 10h30 da noite. Bruno dirigia o Audi preto pelas ruas da cidade, com Nicole no banco do passageiro. Cabeça encostada na janela, olhos fechados, respirando suave. Ela tinha dado o endereço com voz pastosa, antes de quase adormecer. E agora Bruno olhava para ela nos semáforos, vendo o cabelo bagunçado caindo pelo rosto, o batom borrado do beijo, o vestido vinho amarrotado, e sentia algo apertar no peito, algo que ia além de desejo, algo perigosamente próximo de ternura. Nicole, ele chamou suave quando estacionou. Chegamos. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. Bruno? Sim. Vem, vou te levar até o apartamento. Ele saiu, deu a volta, abriu a porta dela e a ajudou a sair. Ela cambaleou no salto. Esquece o salto, Bruno disse, e se abaixou tirando os 2 saltos dela, deixando ela descalça. Tá gelado, ela reclamou, pequena, vulnerável. Eu sei. E num movimento fluido, Bruno a pegou no colo, braço debaixo dos joelhos, outro nas costas nuas dela. Eu consigo andar. Nicole protestou fraco, mas já se aconchegando contra o peito dele. Eu sei, Bruno repetiu, mas não a colocou no chão. Subiu com ela nos braços até o 3º andar. Destravou a porta com a chave da bolsa dela, entrou no apartamento pequeno, mas aconchegante. Deitou ela no sofá com cuidado. Foi na cozinha buscar água. Voltou com um copo grande e 2 torradas. Bebe, ele ordenou gentil, segurando o copo porque as mãos dela tremiam. Nicole bebeu tudo, comeu as torradas e, quando terminou, olhou para ele com olhos verdes pesados de sono. Obrigada, ela sussurrou. Por cuidar de mim. Por não aproveitar, eu nunca faria isso, Bruno disse firme, afastando mecha de cabelo do rosto dela. Quando eu te ter, você vai estar sóbria, consciente, pedindo.
Mesmo bêbada, Nicole corou. Agora vai dormir. Ele ordenou suave. Quarto é onde? Ela apontou. Bruno a pegou no colo de novo, levou para o quarto, deitou ela na cama, cobriu até o pescoço. Você vai embora? Nicole perguntou, voz arrastada de sono. Vou ficar no sofá, Bruno disse. Até ter certeza que você tá bem. Saruto? Hoje foi a melhor noite da minha vida. Ele sorriu e beijou a testa dela. Para mim também. Dorme. E Nicole, segura e aquecida, adormeceu em segundos. Enquanto Bruno voltava para a sala, tirava o paletó, se deitava no sofá pequeno demais e ficava acordado. Pensando na mulher dormindo no quarto ao lado, na mulher que tinha confessado que o queria, na regra que ele tinha quebrado, e não se arrependendo nem um pouco. Domingo, 10 da manhã. Nicole acordou com dor de cabeça martelando, boca seca e fragmentos embaraçosos de memória. A festa, o vinho. Bruno, você é tão bonito que dói. Ai, meu Deus, eu quero você há meses. Ai, meu Deus, o beijo na frente de todo mundo. E então, blackout. Não lembrava de nada depois. Com coração disparado, pegou o celular. 41 mensagens não lidas. Abriu o grupo do trabalho e viu as fotos. Ela e Bruno se beijando. Vários ângulos. Todas mostrando a mesma coisa. Paixão pública, regra quebrada, CEO e funcionária colados. E 63 mensagens comentando. Nicole gemeu alto, jogou o celular longe, enterrou o rosto no travesseiro. Segunda-feira ia ser um inferno. Levantou com pernas bambas, foi até a sala. E parou, porque no sofá tinha cobertor dobrado, travesseiros empilhados, e na mesinha de centro, um bilhete. Mãos tremendo, ela leu. Bilhete. Nicole, você dormiu às 23 horas. Fiquei no sofá para ter certeza que estava bem. Saí às 7 quando ouvi você acordar e voltar a dormir. Não aconteceu nada que você precise se preocupar. Você estava bêbada, eu nunca aproveitaria isso. Só cuidei de você. Beba água, coma algo, descanse. E não se arrependa do beijo. Não se arrependa de nada que disse. Porque cada palavra era o que eu precisava ouvir para finalmente ter coragem de quebrar minha própria regra. A gente conversa segunda. Bruno. Nicole leu 3 vezes. 4. Até as palavras ficarem borradas porque lágrimas começaram a cair. Ele tinha ficado, a noite toda, cuidando, sem fazer nada além de cuidar. E não se arrependia. Queria que ela não se arrependesse. Queria conversar segunda. Nicole segurou o bilhete contra o peito e chorou. De alívio, de vergonha, de felicidade confusa, de medo do que vinha segunda-feira. Segunda-feira, 8h45. Nicole parada na frente do prédio, respirando fundo pela 10ª vez, tentando juntar coragem. Roupa conservadora, calça preta, camisa branca, cabelo preso, a armadura da profissional. Entrou. O lobby estava cheio, e quando Nicole atravessou a porta giratória, sentiu os olhares, as conversas parando, os sussurros não discretos. É ela, a que beijou o CEO. Você viu as fotos? Nicole manteve a cabeça erguida, mais difícil do que parecia, e caminhou para os elevadores. 10º andar. O andar inteiro parecia estar esperando ela. Olhares, sussurros. O Bruno quebrou a regra por ela. Será que ele... Chegou na baia, ligou o computador, fingiu trabalhar. Júlia apareceu. Tá respirando? Mal. Ele mandou mensagem? Não, mas deixou um bilhete ontem. Disse que a gente conversa hoje. Vai ficar tudo bem. Mas 5 minutos depois o e-mail chegou. De RH Recursos Humanos para Nicole Santos. Assunto urgente. Reunião obrigatória. Nicole, sua presença é solicitada imediatamente na sala de reuniões do RH, 5º andar. Assunto: conduta inadequada em evento corporativo. Daniela Ferreira, diretora de RH. Nicole sentiu o sangue gelar. Júlia, ela sussurrou, mostrando o e-mail. Júlia leu, olhos arregalando. Ai, meu Deus, eles vão te demitir? Eu não sei.
Com pernas tremendo, Nicole se levantou, pegou a bolsa e foi para o elevador. Nicole caminhava para o 5º andar sem saber que naquela sala de reuniões não estava apenas o RH, estava também o jurídico e estava Bruno. Porque o que tinha parecido um beijo apaixonado numa festa tinha se tornado, aos olhos da empresa, um caso de responsabilidade legal. CEO beijando funcionária embriagada, abuso de poder, assédio potencial, conflito de interesse. E quando aquela porta se abrisse, quando Nicole visse Bruno ali entre os executivos que vinham destruir eles, ela perceberia que um momento de coragem tinha um preço muito mais alto do que ela jamais imaginou. 5º andar. Sala de reuniões do RH. Nicole bateu na porta. Entre. Ela entrou e parou, porque na sala não estava só Daniela Ferreira, diretora de RH, 50 anos, terninho cinza, expressão seria. Estava também Roberto Mendes, diretor jurídico, 60 anos, conhecido por demitir sem pestanejar. E estava Bruno, de pé perto da janela, terno cinza escuro, expressão fechada, olhos fixos nela com algo que parecia culpa. Senta, Nicole, Daniela disse apontando para a cadeira. Nicole sentou, mãos entrelaçadas no colo para esconder que tremiam. Você sabe por que está aqui? Daniela perguntou sem rodeios. Eu imagino que seja por causa de sábado, na festa. Exatamente. Múltiplos funcionários relataram comportamento inadequado entre você e o Sr. Almeida. Temos fotos, vídeos, testemunhas. Roberto se inclinou. Você entende que relacionamentos românticos entre CEO e funcionários subordinados criam conflitos de interesse graves? Sim. E você entende que o Sr. Almeida tem uma política pública de não se envolver com funcionárias? Eu sei. Então você deliberadamente violou essa política? Roberto continuou, voz dura. Bebeu até perder o controle? Se jogou no CEO na frente de 200 funcionários? Eu não planejei. Eu estava bêbada e... Exatamente o problema. Daniela interrompeu. Comportamento inadequado sob influência de álcool em evento corporativo. Bruno deu um passo à frente. Daniela, isso não é justo. Ela não... Senhor Almeida. Roberto levantou a mão, cortando. Você terá sua vez. Agora estamos investigando a conduta dela. Nicole sentiu lágrimas picarem. Isso estava acontecendo. Eles iam demitir ela, por algo que Bruno também tinha feito. Nicole, Daniela continuou, a empresa tem 2 opções. Primeira, demissão imediata por conduta inadequada. O mundo parou de girar. Segunda, transferência para nossa filial em São Paulo, efetiva em 2 semanas. São Paulo? Nicole sussurrou. Eu não posso me mudar. Minha vida é aqui, minha família. Então você escolhe a demissão? Roberto perguntou frio. Chega! Bruno disse, voz dura. Chega! Vocês não vão demitir ela. Não vão transferir ela. Ela não fez nada errado. Senhor Almeida, eu beijei ela. Bruno interrompeu, olhando direto para os olhos de Nicole. Ela estava bêbada, disse algo, e eu tomei a decisão de beijar ela, na frente de todo mundo, porque eu quis. Se alguém violou política aqui, fui eu. Exatamente, Roberto disse. E é por isso que você também está sendo convocado. A diretoria vai se reunir hoje às 15 horas para decidir consequências. Bruno ficou pálido. Consequências? Você colocou a empresa em risco legal. Assédio, abuso de poder. Há 20 testemunhas que viram você, o CEO, beijando uma funcionária subordinada embriagada. Eu não a assediei. Ela estava bêbada, Roberto cortou. Legalmente incapaz de consentir. Você vê o problema? Silêncio sufocante. Nicole entendeu com um horror crescente. Eles estavam construindo caso, não contra ela, contra Bruno. E ele teria que escolher, ela ou a carreira dele. Então, Daniela voltou a atenção para Nicole. Você tem até amanhã para decidir. Demissão voluntária com carta de recomendação ou transferência para São Paulo. E o Sr. Almeida terá reunião com a diretoria às 15 horas hoje. Esta reunião acabou. Pode ir, Nicole. Nicole se levantou com pernas que mal sustentavam. Olhou para Bruno uma última vez. Ele olhava com dor, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. Não aqui.
Não agora. E Nicole saiu. Nicole conseguiu chegar no banheiro antes de desmoronar. Trancou-se numa cabine e chorou. Chorou pela injustiça, pela crueldade, por estar sendo punida por algo mútuo. Mas principalmente chorou porque percebeu a verdade. Ela tinha duas opções: perder o emprego ou se mudar. E Bruno tinha duas opções: perder a empresa ou deixar ela ir. E Nicole sabia no fundo do coração qual escolha ele ia fazer, porque ela era nova na vida dele. Uma semana, um beijo, uma noite. A empresa era a vida inteira, 3 anos como CEO, 10 anos trabalhando para chegar lá. A herança do pai. Ele não ia jogar tudo fora por ela, e Nicole não ia pedir para ele escolher, porque já sabia a resposta. 10 minutos depois, ela lavou o rosto, recompôs a máscara profissional e voltou para a baia. Júlia a viu e correu. O que aconteceu? Eles querem me demitir ou transferir para São Paulo. O quê? Mas você não fez nada. Eu sei, mas eles estão construindo caso de assédio contra o Bruno, porque ele beijou funcionária embriagada. Meu Deus, e eu vou pedir demissão. Hoje, não vou fazer ele escolher. Nicole, você ama esse emprego. Trabalhou anos para essa promoção. Eu sei. Nicole sentiu lágrimas ameaçarem de novo. Mas é melhor assim. Melhor eu perder o emprego do que ele perder tudo. 6 da tarde. Nicole desceu para o estacionamento como Bruno tinha pedido por mensagem. Coração batendo descontrolado, não sabendo o que esperar. Bruno estava encostado no Audi preto, ainda de terno, mas gravata afrouxada, cabelo bagunçado. Quando viu ela, se afastou do carro. Nicole, oi, como você tá? Honestamente, péssima. E você? Bruno riu sem humor. Péssimo também. A reunião com a diretoria foi brutal. O que eles disseram? Que eu coloquei a empresa em risco, que violei minha própria política, que se isso virar processo, vão me tirar da CEO. Bruno. Nicole sentiu o estômago afundar. Mas eu não ligo, ele continuou, dando passo mais perto. Eu não ligo pro que eles dizem, não vou deixar eles te machucarem. Você tem que ligar. É sua empresa, sua carreira. E você é... Ele parou, respirando fundo. Você é mais importante. Nicole sentiu lágrimas caírem. Não, não sou. Você me conhece há uma semana, Bruno. Uma semana. Você não pode jogar tudo fora por isso. Não é só uma semana. São 6 meses me segurando. 6 meses querendo. E uma semana finalmente tendo. E eu não vou desperdiçar. Mas eles vão te tirar da CEO. Então que tirem, Bruno disse com convicção. Eu construo outra coisa. Recomeço. Mas não vou recomeçar sem você. O que você está dizendo? Tô dizendo... Ele segurou o rosto dela com 2 mãos. Que eu escolho você. Sempre vou escolher você. Empresa, carreira, política, tudo pode ir pro inferno. Mas eu não vou deixar você ir. Bruno. Eu conversei com meu advogado. E ele disse que tem uma solução. Qual? Eu saio. Voluntariamente. Renuncio a CEO. Assim você fica. Sem punição, sem transferência. E eu recomeço. Sem aquela regra idiota. Nicole arregalou os olhos. O quê? Não, você não pode... Posso sim, e vou fazer. Bruno, não. Nicole segurou os braços dele desesperada. Você não pode renunciar, não por mim. Não depois de uma semana. Por que não? Por quê? Ela respirou fundo, lágrimas descendo. Porque quando você se arrepender, quando perceber que jogou tudo fora, você vai me odiar. E eu não aguento ser a razão da sua ruína. Nicole, eu vou pedir demissão amanhã, ela disse firme, se afastando. Assim você fica. Você continua CEO e a gente termina aqui. O quê? Não. É melhor assim. Não é. Nicole, me escuta. Não, ela balançou a cabeça, virando para ir. Não me procura, não tenta me convencer. Só deixa eu ir, por favor. E antes que Bruno pudesse segurá-la, Nicole correu para o carro dela. Entrou, saiu do estacionamento com lágrimas cegando a visão, deixando Bruno ali parado, destruído, percebendo que estava perdendo ela. De novo. Nicole tinha acabado de fazer a coisa mais difícil da vida dela.
tinha rejeitado o homem que estava disposto a perder tudo por ela, porque ela o amava demais para deixar ele fazer esse sacrifício. Mas o que Nicole não sabia, o que ela não podia imaginar, é que na terça-feira de manhã, quando ela chegasse na empresa para entregar carta de demissão, Bruno não estaria mais lá, porque ele tinha feito a escolha dele, sem pedir permissão, sem avisar. Simplesmente escolheu. E agora, eles teriam 30 dias de silêncio forçado. 30 dias de mal-entendido. 30 dias dela, achando que ele tinha desistido. Dele sabendo que ela achava isso. E nenhum dos dois podendo fazer nada. Porque às vezes o amor significa deixar ir, mesmo quando cada célula do seu corpo grita para segurar. Nicole entrou no prédio com carta de demissão na bolsa e coração pesado, decidida. Ia entregar para o RH, sair com dignidade e deixar Bruno seguir com a vida dele. Subiu para o 10º andar, mas quando chegou, percebeu algo estranho, sussurros, mais que o normal. Pessoas olhando para ela com pena. Júlia correu até ela, rosto pálido. Nicole, você não viu? Viu o quê? O e-mail. O Bruno. Ele... Júlia mostrou o celular. E-mail geral. Diretoria Executiva. Para todos os funcionários. Assunto: mudança de liderança. Informamos que, efetivo imediatamente, Bruno Almeida renunciou ao cargo de CEO. A decisão foi voluntária e amigável. João Carlos Mendes, CFO, assume interinamente enquanto buscamos sucessor permanente. Agradecemos ao Sr. Almeida pelos 3 anos de liderança exemplar. Diretoria Executiva. Nicole leu 3 vezes. 4. Não processando. Renunciou. Imediatamente. Sem avisar ela. Sem esperar ela decidir. Simplesmente renunciou. Quando isso foi enviado? Nicole perguntou, voz tremendo. Ontem, às 18h30. Meia hora depois que vocês conversaram no estacionamento. Nicole sentiu as pernas falharem. Júlia assegurou. Ele fez isso. Nicole sussurrou. Ele realmente fez isso. Fez. Por você. Mas eu disse para não fazer. Eu disse que ia me demitir. E ele não deixou. Júlia disse gentil. Ele escolheu. Nicole correu para o banheiro. Trancou-se. E chorou de um jeito que nunca tinha chorado. Porque Bruno tinha jogado tudo fora. Por ela. E agora ela não sabia se era amor ou loucura. Se devia ficar grata ou furiosa. Se ele tinha salvado ela, ou se ela tinha arruinado ele. Nicole tentou ligar para Bruno. 12 vezes no primeiro dia. O telefone ia direto para a caixa postal. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. E-mail pessoal. Nada. Foi até o apartamento dele que ela tinha memorizado do endereço na carteira dele, quando dirigiu o carro dele uma vez. Porteiro disse que ele tinha viajado. Não sabia para onde. Não sabia quando voltava. E então, no 4º dia, o e-mail chegou, do advogado dele. Senhorita Santos, representando Bruno Almeida, informo que, por acordo legal com a empresa, Sr. Almeida e Sra. Santos devem manter 0 contato pelos próximos 30 dias. Qualquer violação resultará em ações legais contra ambas as partes, incluindo perda de indenização do Sr. Almeida e possível demissão da Sra. Santos. Este período de cooling off é obrigatório para encerramento do caso de conduta inadequada. Após 30 dias, ambos estarão livres de obrigações contratuais. Atenciosamente, Dr. Marcos Ribeiro, advogado. Nicole leu e releu. 0 contato. 30 dias. Obrigatório. Ele não estava ignorando ela. Ele estava protegendo ela. De novo. Porque se eles falassem, ela podia ser demitida. Então ele tinha cortado o contato completamente para salvar o emprego dela. Dias passando. Dia 5. Nicole foi trabalhar como zumbi. Fez o trabalho mecanicamente. Voltou para casa. Chorou. Dia 7. Júlia tentou fazê-la sair. Ela recusou. Não conseguia fingir que estava bem. Dia 10. Nicole passou na frente do prédio onde era o escritório dele. Pensou em subir. Lembrou do e-mail do advogado. Continuou andando. 30 dias pareciam uma eternidade. E ela não sabia se no final ele ainda ia querer ela. Ou se ele ia perceber que tinha feito o maior erro da vida.
Do outro lado da cidade, Bruno estava reconstruindo. Não a carreira, a vida. Tinha alugado escritório pequeno em coworking, aberto CNPJ de consultoria. 3 clientes já. Não era a empresa do pai, não era CEO de nada, mas era dele. Livre de regras idiotas. Livre de política corporativa. Livre para, quando os 30 dias terminassem, ter Nicole do jeito certo. Bruno olhava para o celular toda noite, tentado a mandar mensagem, só uma. Estou bem, você está? Mas não podia, porque se mandasse ela responderia, e se ela respondesse, estariam violando o acordo, e ela poderia ser demitida, e ele tinha renunciado justamente para ela não perder o emprego. Então ele segurava. Dia 15, segurou. Dia 18, segurou. Dia 20, quase quebrou. Escreveu a mensagem. Apagou antes de enviar. Dia 25, 5 dias faltando. 5 dias até poder vê-la. Falar com ela. Descobrir se ela ainda o queria, ou se 30 dias de silêncio tinham matado o que tinha começado. Dia 30. Nicole acordou às 6 da manhã. Não conseguiu dormir direito, porque hoje terminavam os 30 dias. Hoje o acordo expirava. Hoje ela poderia... O quê? Ligar para ele? Ir até ele? Dizer o quê exatamente? Obrigada por destruir sua carreira por mim? Desculpa por não aceitar seu sacrifício? Eu te amo, mas tenho medo que você se arrependa. Todas as opções pareciam erradas. Chegou no escritório. Júlia estava esperando. Hoje é o dia. Eu sei. Você vai procurar ele? Eu não sei. E se ele não quiser mais? E se 30 dias fizeram ele perceber que foi erro? E se não foi? Então por que ele não me procurou? Acabou ontem à meia-noite. São 6 da manhã. Ele podia ter mandado mensagem. Talvez ele esteja esperando você mandar. Ou talvez ele tenha seguido em frente. Nicole sentou na baia, abriu o e-mail e congelou. Porque tinha um e-mail. Enviado à 00:01, 1 minuto depois do acordo expirar. De Bruno Almeida. Assunto 30 dias depois. Nicole, são 30 dias, 720 horas, 43.200 minutos. Cada um doeu. Eu queria te ligar no dia 1, no dia 5, no dia 15, todos os dias. Mas não podia arriscar seu emprego. Então esperei. E agora que posso falar, preciso que você saiba, eu não me arrependo, nem um segundo. Renunciei porque quis, porque escolhi, porque você vale mais que qualquer cargo. Reconstruí minha vida nesses 30 dias. Abri empresa. Tenho clientes, tenho propósito, mas não tenho você. E se você quiser, se ainda quiser, me encontra. Hoje, 18 horas, no lugar onde tudo começou, no hotel da festa, bar do lobby. Vou estar lá, esperando. Como esperei 30 dias, como esperaria 30 anos se precisasse. Porque eu te escolho, Nicole. Sempre vou escolher você. Bruno. Nicole leu com lágrimas escorrendo. E pela primeira vez em 30 dias, sorriu. Nicole tinha 6 horas até as 18 horas. 6 horas para decidir se tinha coragem de aparecer. 6 horas para escolher entre medo e amor. Entre proteger o coração ou arriscar tudo. Porque Bruno tinha arriscado tudo por ela. Tinha renunciado, reconstruído, esperado. E agora era a vez dela. Será que ela tinha a coragem que ele teve? Será que conseguiria escolhê-lo como ele escolheu ela? E quando aquele relógio marcasse 18 horas, quando ela entrasse ou não entrasse naquele bar, o futuro dos dois seria decidido. Para sempre. 6 da tarde. Hotel Grand Plaza. Bar do lobby. Bruno estava sentado num banquinho, cerveja intocada na frente, terno sem gravata, olhando a entrada a cada 2 segundos. 17h45. Nada. 17h50. Nada. 17h55. Talvez ela não viesse. Talvez 30 dias tivessem sido demais. Talvez 18 horas. A porta giratória do hotel rodou e Nicole entrou. Vestido azul simples, cabelo solto, olhos verdes procurando. Encontrando ele. Parando. 3 metros de distância que pareciam 3 quilômetros. Bruno se levantou devagar, não conseguindo desviar os olhos. Nicole deu um passo, depois outro, até estar na frente dele. Oi,
ela disse, voz trêmula. Oi, Bruno respondeu, mãos enterradas nos bolsos para não tocar ela ainda. Você renunciou. Renunciei. Por mim. Por mim também, Bruno corrigiu gentil. Porque eu não queria mais viver preso em regras. Queria viver com você. Bruno, deixa eu falar. Ele interrompeu suave. Por favor. 30 dias pensei no que ia dizer. Deixa eu falar. Nicole assentiu, lágrimas já nos olhos. Eu passei 3 anos como CEO seguindo regras. Minha regra. De não me envolver. De não arriscar. De manter tudo controlado, profissional, seguro. E durante 3 anos, eu fui miserável. Bem-sucedido, respeitado, mas miserável. Porque sucesso sem alguém para compartilhar é vazio. E então você apareceu, com seus olhos verdes e seu jeito tímido e sua competência silenciosa. E durante 6 meses eu lutei contra o que sentia, porque tinha a regra. Mas no fundo, eu sabia que a regra era a desculpa. Desculpa para não arriscar o coração, para não ser vulnerável, para não depender de ninguém. E então você bebeu demais numa festa e disse em voz alta o que eu sentia em silêncio. E me deu a desculpa para quebrar a regra. E quando o RH quis te punir por algo que foi mútuo, quando eles quiseram te tirar de mim, eu percebi que não era a empresa que eu queria proteger, era você. Então renunciei. Não por você, por mim. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu escolhi viver ao invés de só existir. Nicole estava chorando abertamente agora. E se você se arrepender? Ela sussurrou. E se daqui 1 ano, 5 anos, você olhar para trás e perceber que jogou tudo fora? Então, pelo menos, Bruno disse dando passo mais perto, eu terei vivido. Amado. Arriscado. Ao invés de passar a vida inteira me perguntando, e se? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Nicole Santos, eu te escolho. Hoje, amanhã, daqui 30 anos, eu escolho você sobre qualquer cargo, qualquer empresa, qualquer regra idiota, porque você é a única coisa que faz tudo valer a pena. Então me diz, você me escolhe também? Nicole olhou nos olhos castanhos escuros dele, vendo sinceridade, vendo amor, vendo futuro, e percebeu que tinha passado 30 dias com medo da resposta errada. Mas agora, olhando para ele, tocando ele, sentindo ele, só havia uma resposta. Sim, ela sussurrou. Eu te escolho. Sempre vou te escolher. E Bruno a beijou. Ali no bar do hotel, onde tudo tinha começado. Mas diferente da primeira vez. Não tinha álcool. Não tinha audiência. Não tinha regras sendo quebradas. Era só eles 2. Escolhendo. Conscientes. Livres. O beijo aprofundou. 30 dias de saudade vazando. Mãos dele nas costas dela puxando o impossível de mais perto. Mãos dela no cabelo dele como se tivesse medo que ele desaparecesse. Quando se separaram, Bruno encostou a testa na dela. Vem comigo. Pra onde? Pro meu apartamento novo. Quero te mostrar a empresa que construí, a vida que construí, e quero que você faça parte de tudo. Bruno, não agora. Não precisa decidir nada agora. Só, fica comigo hoje. Amanhã, quanto tempo você me der. E a gente descobre o resto junto. Nicole sorriu através das lágrimas. Tudo bem, mas só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Nunca mais me deixa passar 30 dias sem falar com você. Bruno riu. Som lindo, livre, feliz. Nunca mais. Prometo. 6 meses depois, festa anual da empresa. Mesmo hotel, mesmo salão. Eles estavam lá. Não como funcionária, não como CEO, mas sim como convidados. Bruno tinha construído nos últimos 6 meses a consultoria mais bem-sucedida da cidade. 5 clientes grandes, 10 funcionários e Nicole como sócia, porque 3 meses atrás ela tinha pedido demissão, voluntariamente, para trabalhar com ele, como igual, como parceira, em tudo. Lembra 1 ano atrás? Bruno perguntou,
braço ao redor da cintura dela, os dois observando a festa de fora. Lembro de estar bêbada e dizer coisas embaraçosas. Lembro de ser a melhor noite da minha vida. Mesmo com todo o drama depois? Especialmente por causa do drama depois, Bruno disse, virando ela para encará-lo, porque o drama me forçou a escolher. E eu escolhi certo. Nicole sorriu, levantando na ponta dos pés para beijá-lo. Eu também escolhi certo. E ali na varanda daquele hotel, um ano depois de tudo ter começado com um beijo bêbado e escândalo corporativo, Nicole e Bruno provaram algo importante, que às vezes você precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. Que regras existem para serem quebradas quando o amor bate na porta? Que sacrifício verdadeiro não pede permissão? E que às vezes o melhor recomeço nasce do fim mais doloroso. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas impossíveis. Segurança ou amor? Carreira ou coração? Regras ou liberdade? Bruno escolheu o coração. Escolheu ser vulnerável ao invés de seguro. Escolheu viver ao invés de só existir. E Nicole aprendeu que amor verdadeiro não pede que você se sacrifique, mas aceita quando alguém escolhe sacrificar por você. E retribui na mesma medida. Porque amor não é sobre merecer. É sobre escolher. Todos os dias. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Se você chegou até aqui e foi tocado por essa história. Se você sentiu cada momento de dor, cada segundo de saudade, cada batida de esperança, deixa seu like agora. Comenta qual cena te emocionou mais. Foi o beijo? A renúncia? Os 30 dias? O reencontro? E se inscreve no canal para mais histórias de romances intensos que fazem você sentir tudo. Próximo vídeo. Sábado. Não perca. Até a próxima.